Normativa espírita, passo a passo, o nosso maior inimigo. Bezerra de Menezes. Capítulo 1. O nosso maior inimigo. Artigo 1. Afirmamos outrora que o serviço da unificação é urgente, porém não apressado. Segundo, verificamos no tempo que alguns corações sinceros e leais, entretanto, sem larga vivência espiritual, inspirados em nossa fala, elegeram a lentidão em nome da prudência e a acomodação passou a chamar-se zelo, cadenciando o ritmo das realizações necessárias ao talante de propósitos personalistas na esfera das responsabilidades comunitárias. Terceiro, o receio da delegação, a pretexto de ordem e vigilância, escondeu propósitos hegemônicos em corações desavisados, conquanto amantes do espiritismo. Quarto, em verdade, a tarefa é urgente, não apressada, mas exige ousadia e dinamismo sacrificial para encetar as mudanças imperiosas no atendimento dos reclames da hora presente, e o hábito de esperar a hora ideal converteu-se, muita vez, em medida emperrante. Quinto, ninguém pode vedar os olhos a título de caridade, porque deliberadamente o apego institucional marcou esse segundo período de nossas lides, em muitas ocasiões com enfermiças atitudes de desamor, como forte influência atávica de milenares vivências. Sexto, isso era previsível e, por fim, repetimos velhos erros religiosos. Sétimo, honrar e respeitar os antepassados e a história não significa aboná-la de todo, embora os nossos sentimentos devam ser enobrecidos no perdão, no entendimento, na oração e no trabalho. Oitavo, foi o melhor que conseguimos em se considerando as imperfeições que nos são peculiares. Nono, na seara espírita, que declara inspirar a sua ação em Jesus, o mestre operoso, e em Kardec, o infatigável trabalhador, não deve haver o pacto insensato com os privilégios e a representatividade improdutiva. Décimo, se o Senhor deixou definido que o maior seria quem se fizesse servo de todos, de igual forma, a função das entidades doutrinárias de qualquer âmbito é servir, e servir sempre, mais e mais, no atendimento das extensas necessidades a vencer, nas lavouras doutrinárias, cumprindo o roteiro dos deveres de orientação e apoio, sem jamais avocar para si direitos ilusórios no campo do poder. Artigo 11º. Há de se ter em conta que nos referimos ao institucionalismo como grilhão pertinente a todos nós, sem jamais vinculá-lo a essa ou aquela entidade organizativa em particular, porque semelhante marca de nosso psiquismo, por muito tempo ainda, criará reflexos indesejáveis na obra do bem. 12º. O institucionalismo é fruto da ação dos homens. Ele em si não é o nosso adversário maior, e sim os excessos que o tornam nocivo. 13º. Nosso maior inimigo, de fato, é o orgulho, em suas expressões inferiores de parágrafo 1º, arrogância, inflexibilidade, perfeccionismo, autoritarismo, intolerância,
preconceito e vaidade, seus frutos infelizes que, sem dúvida, insuflam a institucionalização e incentivam o dogmatismo e a fé cega, adubando a hierarquização e o sectarismo. 14. Seus frutos geram sementes e precisamos interromper essa semeadura do joio, que sustenta a ilusão de trabalhadores desprevenidos e invigilantes. 15. Quando os homens forem bons, farão boas instituições, asseverou o insigne apóstolo de Lyon, Allan Kardec. Artigo 16. Nossa luta deve ser íntima e não exterior, não contra organizações, mas contra nós mesmos, quando em atitudes praticadas sob o manto da mentira que acostumamos a venerar em favor de vantagens pessoais. 17. Esses desvios perpetrados lembram os primeiros momentos do Evangelho sobre a terra, quando teve circunscrito seu raio de ação ao judaísmo dominante. 18. Tal realidade levou mais alto a chamar o espírito corajoso e nobre de Paulo de Tarso na ingente missão de servir para além dos muros institucionais da capital do religiosismo e tornar universal a mensagem do sábio pastor. 19. Conclamamos novos apóstolos para a gentilidade nesse momento delicado de nossa seara, porque o orgulho humano reeditou em larga amplitude os ambientes estéreis à propagação dos ensinos do Senhor. 20. Temos um novo centro de convergência estipulado pela egolatria humana, buscando fixar estacas demarcatórias, injustas e dispensáveis para o futuro glorioso da religião cósmica, da verdade e do amor. 21. Essa velha bagagem da alma tem solução. 22. Melhorando os homens, melhora as instituições. 23. Por isso, nossa meta prioritária jamais foi ou será incentivar a dissidência, a fim de comprovar a eficácia de alguma ideologia, porque, em verdade, todas cooperam para um destino comum no futuro. 24. Apenas não podemos mais adiar medidas, esperando que os homens acordem naturalmente para as realidades que os cercam, junto às perigosas investidas levadas a efeito pelos inimigos, confesso, do Evangelho do Cristo na humanidade, em ambos os planos da vida. 25. A hora é de ação e campanha para chamar na estrada de Damasco os que queiram suportar o sacrifício, a renúncia e a obstinação em nome de uma nobre causa, que é libertar a mensagem de Jesus dos círculos impregnados de basófia e fascinação, através de exemplos de vida e do serviço construtivo de uma mentalidade em plena identificação com a mensagem moral do espiritismo cristão. 26. A hora pede clareza e determinação para a segurança dos ideais. 27. Há um momento em que a atitude de amor pede a verdade, a fim de escapar dos pântanos da omissão. Estamos nesse momento. 28. As diretrizes do Espírito Verdade não pactuam com as conveniências, embora não incentive o desamor. 29. Esse tempo é daqueles que souberam ser coerentes, sem que a coerência custe o preço da discórdia tempestuosa. 30. O desagrado existirá, porque a verdade incomoda quem se acostumou aos caminhos largos. 31. Estamos no tempo dos caminhos estreitos, e os que aceitarem perlustrá-lo não terão as coroas de glórias passageiras e nem a aclamação geral dos distraídos do caminho. 32.
serão taxados de egoístas simplesmente por decidirem buscar a contramão das opiniões e a percorrer o caminho inverso das consagrações humanas. Entretanto, terão um contrato de assistência permanente e irrevogável para angariar as condições justas ao desiderato. 33ª. Contudo, justiça aqui não significa facilidades, mas ação mediadora da divina providência para o bom andamento dos labores encetados. 34ª. Temos grupos dispostos a comprometer-se com os mistérios da hora, a custo de sacrifício. Eles serão os apóstolos da gentilidade dos tempos modernos. 35ª. Respeitaremos, em nome do amor, a quantos ainda estagiam nas formalidades e convencionalismos. 36º. Firmaremos bases seguras fora dos limites da conveniência para assegurar aos mais novos que chegarão a oportunidade de vislumbrarem horizontes que atendam às suas exigentes expectativas, com as quais renascerão no soerguimento desse período de moralização e atitude. Nesse momento de espírito por dentro e não fora de nossos corações. 37º. Carecemos de um movimento espírita forte, marcado por uma cultura de raciocínios lógicos e coerentes e por atitudes afinadas com a ética do amor. 38ª. Temos sim um problema. Temos um inimigo. 39ª. Atitude, eis a questão. Artigo 40º. Mais atitudes, eis nosso problema. Atitudes de orgulho, nosso maior inimigo. A seguir, capítulo 2. Atitude primordial.